Oi, meu nome é Bruna. Eu topei participar dessa campanha e vir aqui até o confessionário contar minha história, porque eu, por muito tempo, me culpei por essa história. E eu acredito que, compartilhando ela, eu posso dar oportunidade a outras mulheres ou outras meninas que estiverem passando por algo parecido ao que eu passei ou que passaram, possam entender o que está acontecendo e se desvencilhar de um possível relacionamento abusivo. Então, eu comecei a namorar um cara quando eu era muito jovem, o nome dele era Renan. Nós éramos modelos, eu fui para São Paulo a convite de uma agência e ele já era de lá. E foi tudo maravilhoso, a relação era um conto de fadas e evoluiu muito rápido, mas o Renan tinha muitos ciúmes, muito. E isso atrapalhava muito a relação da gente. Então eu passei por várias situações que já estavam ali me dando dica de que o relacionamento não era legal. Então, uma vez num bar, ele foi estúpido e grosseiro com uma amiga minha que fez um comentário legal. Ela disse: nossa, você é o famoso Renan, ela fala muito em você, ela te ama, hein? E aí ele virou para ela e falou: ama, mas não demonstra, né? Outro dia eu era virgem, então ele forçava uma barra para que a gente transasse logo, né? E eu tinha meu tempo, eu não queria. Então ele tentou colocar minha mão dentro da calça dele um dia no cinema, outro dia no carro, ele me deixou em casa, a gente estava se despedindo, e aí quando eu vi, ele tirou para fora e meio que queria, sabe, que eu fizesse um sexo oral nele, e aquilo, não sei de onde ele tirou aquilo, não tinha clima para aquilo. Até que um dia numa trilha, não tinha muita gente no momento da trilha, e ele veio todo fofo, porque ele sabia muito ser muito fofo e romântico, e me beijando assim. Só que de repente a gente estava se beijando e quando eu vi ele de novo abriu a calça, ele me pegou assim pela cabeça e ele foi me conduzindo assim para baixo, sabe? E eu fiquei muito desesperada na hora. Eu tremia, assim, foi uma coisa horrorosa. E ele ficou assustado com a minha reação. Então ele retrocedeu na hora e veio todo carinhoso, querendo me abraçar e dizendo que era só uma brincadeira, que eu não precisava ficar assim. E eu ainda ali, frágil e vulnerável e sem saber direito o que pensar, ainda me acalentei, sabe, naquele carinho doentio que ele estava me oferecendo. Bom, até que um dia, depois de um tempo que a relação ficou ótima, ele sabia fazer isso muito bem e de repente eu não sei por que um dia virava a energia dele, né, a atitude dele ficava horrorosa. E a partir do momento ele começou a querer me convencer a fazer sexo anal com ele. E eu não queria, eu estava ali descobrindo ainda, vivendo aquela descoberta do início da relação sexual, né? Só que ele insistia nisso. Então, a partir do momento, começou a criar uma tensão toda hora que a gente ia transar. E um dia ele tinha mania de entrar no banheiro quando eu estava tomando banho, e sempre muito divertido, era um momento legal. E nesse dia ele entrou no banheiro e ele começou a me beijar, assim, por trás, estava gostoso, estava bom, a gente começou a querer transar ali, né? E de repente, eu não sei como, mas ele conseguiu, ele era maior do que eu, ele conseguiu me imobilizar. Ele conseguiu, com uma mão só, segurar as minhas duas mãos aqui na frente e começou a forçar um sexo anal. Eu pedi muito para ele parar. Eu gritei muito. Mas ele não me ouviu. Ele não me ouviu e ele me machucou muito. Eu sangrei. Foi a dor mais horrorosa que eu já senti, assim, na minha vida, aquilo ali. Me beijou, disse que me amava, que eu era muito gostosa e saiu do chuveiro. E eu fiquei ali, atônita, embasbacada.
meio que processando o que tinha acontecido, sabe? E aí eu tomei banho, eu chorei um pouco ali, e pensando numa forma de me desvencilhar daquela situação, porque para onde eu ia aquela hora? E para quem que eu ia contar aquilo? Eu tinha vergonha de contar aquilo, sabe? Como é que eu ia ligar para minha mãe e pedir ajuda para ela e contar o que tinha acontecido? Então eu saí do banheiro e deitei para dormir do lado dele. No outro dia eu acordei cedo, saí de casa num impulso, eu não sabia nem para onde eu estava indo. E aí a chave não estava na porta. Então eu comecei a fazer o café, porque eu não sabia o que fazer naquele estado. E ele acordou, foi todo fofo para tomar café comigo, como se nada tivesse acontecido. Aliás, ele sempre agia como se nada tivesse acontecido. Ele tentava me responsabilizar pelas coisas que tinham acontecido. E aí uma hora ele me pegou no colo, assim, e me levou para a cama de novo, e queria transar comigo de novo. E eu falei para ele, poxa, você me machucou ontem, doeu, eu não queria, eu não tinha me tocado que aquilo era um estupro. E ele não me deu ouvido. Ele veio para cima, sabe? E eu acabei consentindo ali transar com ele. Eu fiquei com medo. Fiquei com medo do que ele poderia fazer se eu não transasse com ele. E por muito tempo eu me culpei por isso. Até que um dia eu continuei com ele depois disso. Um dia apareceu uma oportunidade muito legal de trabalho para mim, de um teste muito importante. Era um trabalho que seria até do outro lado, fora do Brasil também. E a agência estava muito empolgada, porque eu ali estava meio que preferida do cliente. No dia de manhã, ele saiu para comprar pão, para fazer um café antes de eu ir para o teste, e ele nunca mais voltou. Ele me deixou trancado e eu perdi o teste. E aí a agência me cobrou, ele voltou como se nada tivesse acontecido. Ainda disse que eu tinha que olhar para aquilo como um lado bom, porque eu estava muito empolgada com aquele teste e provavelmente eu não passaria e ia ser muito pior para mim essa inversão de expectativa. E aí quando a agência me cobrou, eu acabei contando o que estava acontecendo. E aí a agência ligou para os meus pais, e aí a minha mãe ligou para ele. E aí ele terminou comigo e começou a me cercar. Ele ia em teste que ele sabia que eu ia fazer, ele passava na minha casa e ficava tocando o interfone, ele ficava me ligando, me ofendendo. Até que um dia eu voltei para minha casa, eu voltei para a casa dos meus pais. Eu abandonei toda a minha vida lá em São Paulo, sabe? Então eu acho importante trazer essa história, porque a gente tem que aprender a dizer não, até para aquelas coisinhas ali que parecem ser pequenas, mas não são, elas já são um termômetro de uma relação abusiva, sabe? E esse cara, além de ter me deixado um machucado muito grande, que foi esse estupro, que eu só fui entender depois, ele também terminou com um sonho que eu tinha. E essa é a minha história. E se por muito tempo eu me culpei por ela, e se ela me machucou por muito tempo, hoje eu me fortaleço nessa história. E eu espero de verdade que as adolescentes possam ter acesso a ela e aprendam a dizer não, porque ninguém precisa passar pelo que eu passei para aprender. E hoje eu não faço nada, absolutamente nada do que eu não quero. A cultura do estupro é responsável por diversas violências, mas a principal talvez seja uma violência social que faz com que muitas de nós sejamos educadas para cumprir papéis, o papel de esposa, o papel de namorada, as obrigações matrimoniais, as obrigações que uma mulher tem numa relação, como se o nosso consentimento, o nosso desejo e a nossa vontade não valesse a pena. Existem diversos relatos, centenas,
milhares, infelizmente, relatos de estupros que acontecem dentro de relações. Esse estupro ele é conhecido como estupro marital, mas ele pode acontecer dentro de um casamento, de pouco tempo, de muito tempo, em um namoro, em um relacionamento onde haveria o consentimento. As pessoas estão juntas para também se divertir e ter prazer, mas naquele determinado momento a mulher não permite, ela não consente o ato. E mesmo assim, através de uma força física, muitas vezes, mas muito mais uma força social, o homem comete o ato sexual sem a mulher saber, porque muitas vezes ela pode estar dormindo, ou então contra a vontade dela, ou então depois de muita insistência para pedir, e porque se eu não conseguir o que eu estou te pedindo em casa, eu vou conseguir na rua. Esse talvez seja o crime sexual menos denunciado, porque é muito doloroso tu sofrer uma violência sexual da pessoa que tu escolheu para viver a vida e que ela não soube naquele momento respeitar o não, respeitar o limite. Infelizmente, esse crime também é de muito, além de muita dor, ele é muito difícil de se provar, porque afinal de contas eu estou numa relação, mas é extremamente necessário a gente discutir e criar mecanismos. O consentimento, ele não é dado com o casamento. A cada ato sexual, a cada prática sexual, há um consentimento. Em muitos casos, a mulher pode estar triafim no começo, mas de repente perder a vontade por qualquer coisa. E a partir do não, seja o não quando for, o que seguir dali é violência, é estupro e tem que ser denunciado. Ou então, pelo menos, essa mulher precisa saber que ela não está sozinha, que ela não é culpada disso, que ela não deu a entender, que ela não permitiu e que isso não é a obrigação dela, para que ela também possa ajudar a contar para outras mulheres, a educar meninas, a exercerem a sua liberdade sexual de maneira plena e ampla e com muito respeito.